Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Depois que vimos ontem no capítulo 2, que o Senhor Jesus deve reinar em nossa vida e não as regras, as normas, que a vida cristã, na verdade, ela só é transformada por causa de Jesus, por amor a Jesus, pela presença dele. No capítulo 3, o Espírito Santo usa Paulo de maneira muito clara e didática para nos ensinar e enfatizar sobre a importância de pensarmos nas coisas do alto, pensar e buscar as coisas do alto. Não é isso que está aí no capítulo 3, versículo de número 1? Se vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensem nas coisas do alto. Amado, o que mais você tem buscado e pensado? Nós precisamos fazer essa pergunta. E quando a Bíblia fala de pensar ou buscar, está falando sobre tornar como alvo principal. O que mais enche o nosso coração? O que mais a nossa mente e os nossos afetos e as nossas emoções, a nossa alma, o que mais atrai o nosso coração? O Senhor está falando através dessa carta para nós, que nós temos que voltar o coração, a mente, a alma para as coisas do alto. E quando a Bíblia fala de pensar nas coisas do alto, sobretudo está falando em pensar em Jesus, em seus planos, na glória de Jesus, na vinda do Senhor, na vida eterna. Isso deve encher a nossa mente, encher o nosso coração. A gente é tão bombardeado de informações o tempo todo. Nós temos planos pessoais, nós temos alvos terrenos, e a Bíblia jamais vai dizer que você não deva pensar nas coisas
também da terra. Só que a Bíblia diz que o nosso foco, o que nos motiva, o que enche o nosso coração, o que nos alegra, deveria ser e deve ser as coisas de Deus, as coisas de Cristo, a vontade de Deus, os planos de Deus. Então, se no capítulo 2, Paulo está mostrando que aquilo que a religiosidade, o judaísmo, o legalismo não podem transformar o coração do homem, no capítulo 3 ele diz que, se voltando para o Senhor, em Cristo, essa palavra aparece muito aí, estando em Cristo, nós vamos sendo transformados por Ele. É o relacionamento com Jesus, na verdade, é Cristo em nós que vai nos moldando, nos transformando, e para isso nós precisamos encher a mente, o coração de Jesus e das coisas do alto. É interessante que o texto fala que nós já morremos e nós já ressuscitamos. Ué, como assim? Quando Jesus morreu e ressuscitou, todas as pessoas que creem em Jesus, eles espiritualmente experimentam esta morte para o mundo e ressurreição para a vida em Deus. Então, o seu atestado de óbito, se você é de Cristo, está aí no versículo de número 3. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 1, Paulo começa dizendo: vocês ressuscitaram com Cristo. Ou seja, nós somos uma nova criatura, nós estamos em Cristo. Nós devemos nos considerar mortos para este mundo, mortos para o pecado todos os dias. Amado, nós temos uma batalha contra a carne, contra o mundo, contra as trevas, mas quando nós somos tentados, nós devemos nos lembrar: eu morri para a carne, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado. E aí é interessante nos lembrarmos de Filipenses. Foi uma carta que a gente leu semana passada, porque Filipenses 3,19 diz que quem só pensa nas coisas da terra é inimigo da cruz. Que coisa séria. Quem só pensa nas coisas da terra é carnal. Filipenses 4,8 nos ensina sobre o que pensar, o que encher a mente, o que buscar. Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, puro, louvor, tudo que é virtuoso, seja isso que deve ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração. Nós vivemos um tempo de uma batalha espiritual muito grande, que envolve a nossa mente. Nós somos bombardeados por muitas informações, somos viciados nas questões da tecnologia, na internet. Há como uma hipnose intencional das trevas e do mundo para nos manter conectados o tempo todo, e isso enche a nossa mente de informações e de sentimentos que vão nos esvaziando muitas vezes de estar voltados para as coisas do alto. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, então, pelo menos 4 direções que Paulo nos dá para que a gente possa buscar e pensar apenas nas coisas do alto. Primeira direção que ele dá é o seguinte: faça morrer tudo da sua natureza terrena. Para que a minha mente, o meu coração sejam cheios das coisas do alto, eu preciso fazer morrer o que pertence à natureza terrena. É o versículo 5 de Colossenses 3 que nos diz isso. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ainda que eu esteja em Cristo, eu já morri para o mundo, espiritualmente eu já me considero morto para o pecado. Existe uma natureza terrena dentro de mim, que até o dia da volta do Senhor, eu preciso fazer morrer. E eu não faço isso com a minha força, eu faço isso em Cristo. Me relacionando com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai me fortalecendo e me ajudando a detectar e a renunciar toda raiz carnal da natureza terrena. E o Espírito Santo, no capítulo 3 de Colossenses, ele nomeia essas coisas, para a gente não ficar no mundo das ideias apenas. Olha o que ele diz aí, o que faz parte da natureza terrena: imoralidade sexual, pecados na área do desejo sexual proibido, ou seja, toda relação sexual ou intimidade sexual fora do casamento é imoralidade, é destruição da nossa identidade e da pureza de Deus em nós. Paulo diz: faça morrer a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, o amor às coisas materiais, o apego, que é a idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência, e vocês andaram nessas mesmas coisas no passado. Paulo está mostrando, Deus libertou vocês disso, e façam morrer essas inclinações diariamente na vida de vocês, para que vocês não voltem a pecados antigos. Ou seja, amados, se a gente quer pensar e buscar as coisas do alto, nós precisamos matar todos os dias os maus desejos, tudo aquilo que desagrada a Deus. É como se Paulo estivesse falando de uma roupa velha que nós temos que estar rasgando o tempo todo, uma roupa velha que nós temos que estar rasgando, que é essa do velho homem, que tenta nos contaminar. E aí, amado, preste atenção no versículo de número 8, porque depois que Paulo fala, essas coisas da velha natureza que vocês viveram no passado, façam morrer, e aí ele diz no versículo 8, agora porém, abandonem igualmente todas estas coisas, e ele nos dá uma outra lista. Nos parece que primeiro Paulo fala de pecados que são mais explícitos e destruidores, e que geralmente nós praticamos antes de Cristo, mas depois que recebemos a Jesus, às vezes nós vamos dando lugar a outros tipos de pecados que também são natureza terrena e demoníaca e carnal. Eles agora abandonam o quê? A ira, ou seja, pecado de relacionamento, de se irar, e indignação. Quantas pessoas dizem, eu estou indignado? É para você abandonar isso, pedir perdão ao Senhor, encher o teu coração das coisas de Deus. Maldade, blasfêmia e linguagem obscena, pecados na língua. Ou seja, Paulo está dizendo, antes vocês pecaram tanto nessas áreas da imoralidade, mas vigiem para agora não deixar que a mentira, que a linguagem imprópria, que a indignação, a ira, o ressentimento contamine o coração de vocês. Mas nós precisamos pensar nas coisas do alto, encher a mente, o coração, das coisas de Deus, do céu, sabe, das coisas eternas, encher o coração de Jesus, da glória dele, da grandeza dele. Segundo lugar, para a gente poder encher a mente e o coração das coisas do alto, nós precisamos nos revestir da nova natureza. Então, versículo 9, Paulo diz, não mintam uns aos outros, porque vocês se despiram, rasgaram essa velha natureza com as suas práticas, e vocês agora, versículo 10, se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A vida espiritual é essa dinâmica de rasgar, desfazer das coisas da carne e se revestir todos os dias do novo homem, da nova natureza. E mais uma vez o Espírito Santo é muito claro através dessa carta, dizendo o seguinte, o que faz parte da nova natureza? Versículo 10, o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, ou seja, conhecer a Deus. Você quer encher a sua mente, sua alma do que é do alto? Conheça mais a Deus, conheça os atributos de Deus, estude na palavra e busque, através da comunhão com Ele, em vida de oração diária, conhecer a Deus, ouvir Deus, discernir a voz dEle, e conhecendo a Deus, o texto diz aí, segundo a imagem daquele que a criou, ou seja, a sua nova natureza foi criada por Deus, e Deus quer imprimir em nós a imagem dele mesmo, a imagem de Jesus. Nós só podemos nos encher das coisas do alto, amando a Jesus, amando quem Ele é, conhecimento de Deus. E o Espírito Santo continua nos dizendo aí, o que nós devemos nos revestir? Versículo número 12, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê profunda compaixão das pessoas, amor, misericórdia, se revista de bondade, sabe, se revista de humildade, de mansidão, de paciência. Amados, tem a ver com o fruto do Espírito. Então, ao mesmo tempo que eu rasgo as velhas roupas da velha natureza, eu me revisto de uma nova natureza todos os dias. Eu quero me tornar mais semelhante a Jesus. Este deve ser o desejo de cada um de nós, todos os dias, perdoando, amando, cultivando paz no coração. E aí aparece várias vezes, perdoe uns aos outros, aconselhe uns aos outros, amem uns aos outros. É a convivência dos filhos de Deus, e isso deve ser prático, não apenas teórico. Isso deve ser perseguido por nós, buscado por nós. Quando eu quero me encher das coisas do alto, eu preciso praticar o estilo de vida de Jesus diariamente.
Isso vai me fazer pensar nas coisas de Deus. Quando acontece uma decepção, quando a gente ouve algo que fere, quando a gente se escandaliza com algo que a gente sabe, amado, nós precisamos pensar nas coisas do alto. O que Jesus faria no meu lugar, como amar essa pessoa, como orar, como perdoar, como abençoar. Esse deve ser o passo que aqueles que querem pensar nas coisas do alto devem fazer. Mas aí também, além desse aspecto de mortificar a carne e se revestir da nova natureza, o Espírito Santo nos dá aí uma terceira direção para pensar e buscar as coisas do alto. Nós precisamos nos encher da palavra de Cristo, se encher da palavra de Cristo. Versículo 18, ou melhor, 16, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruem, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amado, tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode ler a Bíblia por você. Podem até ler para você, mas ninguém pode se alimentar por você. Você precisa se alimentar, se encher da palavra de Cristo. Pensem, amado, que a igreja no Novo Testamento, eles não tinham o Evangelho escrito. Eles tinham essas cartas e tinham todo o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento. Mas toda a Bíblia é palavra de Cristo. Então quem diz que Jesus não falou sobre homossexualidade, sobre aborto, sobre vários temas modernos, amado, tudo que está na Bíblia é Jesus falando. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Então, se encher da palavra de Cristo é se encher de Bíblia, desde Gênesis, e hoje nós temos até o Apocalipse. E se você realmente anseia pensar nas coisas do alto, conhecer a Deus, você vai amar a palavra, querer lê-la, se encher dela, não apenas assistir mensagens, mas você ler e meditar e se alimentar dela diretamente. Isso deve ser o nosso maior anseio. Antes de ler comentário bíblico, antes de assistir vídeos, ou de ouvir os áudios que às vezes nós recebemos e enviamos, nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus. Sei que algumas pessoas às vezes têm problema visual ou de leitura, aí sim, você coloca um áudio, ouve a Bíblia, ouve a leitura da palavra, deixa a palavra entrar em você, a palavra vai te enchendo, te iluminando, te libertando, te limpando todos os dias. Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Amado, se a gente quer pensar nas coisas do alto, nós precisamos nos encher das coisas do alto, e a palavra de Deus é a revelação do alto. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, os dois que morreram, perceba que o rico está na presença de Deus, no paraíso de Deus. Ou melhor, Lázaro, né? Lázaro está na presença de Deus, no paraíso de Deus. Mas lá em Lucas, o Senhor Jesus disse que o rico foi para o Hades, o inferno, foi para longe da presença de Deus, no lugar de tormento, e disse que lá, ele falou, pai Abraão, envia alguém para falar para a minha família, porque ele viu que as decisões dele, que as riquezas dele, que o estilo de vida dele, não adiantaram em nada, ele se perdeu eternamente, e só lá ele foi perceber que existem coisas do alto, que ele não viveu para elas, e ele falou, manda alguém, e o Senhor disse para ele o quê? Eles têm a lei e os profetas, escute-o. Quando você escuta a palavra, se enche da palavra, você está ouvindo Deus, você está se enchendo das coisas do alto, você está se preparando para a eternidade, você está vivendo uma vida plena. Amado, todos que já partiram desta vida, todos, nós não podemos jamais, podemos e teremos qualquer informação do mundo da eternidade, porque há uma barreira, a Bíblia diz, a maneira de Deus falar conosco é a palavra, mas todos eles, se pudessem estar de volta, eles teriam uma vida totalmente diferente do que a gente imagina ou viveram, porque as verdadeiras coisas são as eternas, as coisas da terra são passageiras, efêmeras, e elas são transitórias. Nós precisamos nos encher da palavra, nos encher de Deus, nos encher da palavra de Cristo. E aí o texto fala assim, habite ricamente em vocês, instruam-se, aconselhem mutuamente, fale, converse, aconselhe de acordo com a palavra. Fale, converse mais sobre a palavra. Amado, a gente conversa às vezes sobre tudo, e parece que falar de Bíblia é algo distante, porque nós não estamos cheios da palavra. A boca fala o que o coração está cheio. E aí ele diz aí, olha o estilo de vida de alguém cheio da palavra.
Aconselhem-se com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Quanto mais cheio da palavra, mais eu vou falar a palavra, cantar a palavra, louvar o Senhor, ter um coração cheio de gratidão e louvor. E em último lugar, se eu quero buscar e pensar nas coisas do alto, nós precisamos aprender um princípio bíblico muito profundo que está no versículo 17. Tudo o que você fizer, faça em nome de Jesus. Ou seja, viva uma vida onde tudo que você faça para a glória de Deus. Ele diz aí, tudo o que você fizer, seja em palavra ou seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. E não basta você falar, eu vou estudar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer aquilo e outro, mas eu vou em nome de Jesus. Não é usar o nome de Jesus para poder, de alguma forma, autenticar o que você quer fazer. Mas aqui, o mandamento é o seguinte: tudo que você for fazer, faça na presença de Jesus. Faça de forma que Jesus seja glorificado. Faça buscando a direção dele. Faça segundo a natureza de Jesus. E não apenas usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica para abençoar as suas escolhas. Mas não, antes de fazer toda atitude e palavra, faça na presença de Jesus, faça para glorificar a Deus. Pergunte se aquilo vai agradar a Deus, glorificar a Deus, se vai dar bom testemunho, se vai servir de exemplo para outros. Nós precisamos, amado, pensar e buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa tendência sempre houve no coração humano, mas parece que no final dos tempos nós vamos ter uma batalha muito grande, que o nosso coração vai ser constantemente bombardeado com tantas coisas da terra, tantas coisas, tantas informações. Isso vai gerando angústia, vai gerando distração, vai gerando um relacionamento com Deus superficial, sem profundidade. E é isso que vai tornando muitas pessoas vulneráveis a qualquer nível de ataques do inimigo ou até provações. As pessoas não têm profundidade com Deus, porque a mente e o coração estão muito cheios das coisas da terra. Nós precisamos nos encher das coisas do céu, amado, todos os dias. Sobretudo, nos encher de Jesus, da sua palavra. Vamos orar? Pai, que a tua palavra dessa manhã nos inspire, nos aconselhe, nos exorte, que essa palavra que lemos sirva a Deus nessa manhã de inspiração e motivação, para que possamos buscar em primeiro lugar o teu reino, para que possamos, ó Deus, tornar como alvo principal do nosso coração, voltar a nossa mente, a nossa alma para a tua glória, para a tua presença, para um relacionamento íntimo, profundo e constante com o Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a viver esses princípios bíblicos tão claros, nos ajude a praticá-los. Assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.